Bom, meu pensamento é, primeiro que eu deveria estar lá, sabe? E eu penso, se eu estivesse na seleção naquela época, com certeza eu aumentaria o nível do... Se não estivesse jogando, eu aumentaria o nível de quem estava jogando, porque com certeza quem estava de titular naquela época saberia que tinha um cara por trás que estava num nível muito bom também, louco para ganhar a posição. Então, com certeza, se eu estivesse lá, eu aumentaria muito o nível dos defensores, se eu não estivesse jogando, e com certeza daria minha contribuição e ajudaria também a seleção brasileira com isso. Não sei se estivesse lá ia sofrer os mesmos gols que sofreu, mas com certeza eu ia dar meu contributo, ia ajudar muito. Eu fiquei muito triste de não ter sido convocado. Com certeza, se estivesse convocado, a história poderia ser diferente ou não, isso aí nunca ninguém vai saber, inclusive eu, mas com certeza eu fiquei mais triste de não estar do que propriamente feliz de não ter sido convocado e aconteceu o que aconteceu. Eu preferi estar lá ajudando meus companheiros e participando da seleção brasileira assim, da melhor forma possível. Então, meu pensamento não é um consolo, e sim da tristeza de não ter sido convocado. Eu acho que sim, eu acho que as punições teria que ser mais severas, até mesmo para que isso não voltasse a acontecer. Infelizmente, muito ser humano só aprende na dor. Então, eu acho que os órgãos responsáveis têm que punir mais severamente esse episódio, que com certeza com punição severa isso aí cada vez menos voltaria a acontecer no esporte ou na vida. Então, eu acho que a cobrança maior disso tem que ser pelos órgãos mais superiores, e eu acho que tem que partir deles essa mudança. Então, você não pode, por exemplo, no futebol, acontecer uma coisa desse gênero e no outro jogo parece que está tudo normal. Não está normal. Acho que tem que ser uma punição mais severa, tem que os responsáveis têm que pagar, têm que sofrer para que eles não possam repetir de novo essa punição, porque eu acho que serve de exemplo. Muitos olham essas coisas acontecendo e vê que não acontece nada com os responsáveis pelo fato. Então, não serve de exemplo nada. Então, acho que continua seguindo acontecendo esses fatos por isso. Pelas punições são muito levianas. Então, tem que ser coisa mais severa, mais forte para que isso não possa acontecer. Miranda, cara, primeiro, muito obrigado por né, falar com a gente. Além de ser jornalista, pô, eu sou seu fã, você é, sem dúvida nenhuma um dos maiores zagueiros que eu vi jogar, né? Eu sou jornalista, sou São Paulino também, então acompanhei bastante a sua carreira e queria começar a entrevista falando do assunto que é inevitável, né? Todos os amigos são paulinos, torcedores, né, sabem que eu sou jornalista e me perguntam, pô, tem alguma chance do Miranda voltar? Você deu uma entrevista recentemente para o Globo Esporte que você falou que pode voltar, né? Dependendo do candidato que for eleito. E são dois caras que tinham ligação com a diretoria, né? Na época que você jogou no São Paulo. São dois caras que estão no São Paulo há muito tempo. E queria saber se você conversa com eles, se você manteve o contato, como é que é essa sua relação hoje com o São Paulo e se isso pode terminar com você voltando mesmo. Eu agradeço as palavras. É um prazer estar falando com você e participando. Sobre o São Paulo, são dois candidatos que eu já trabalhei com eles. Na minha época, eles eram diretores. Conheço bem. Contato, posso dizer que tenho pouco contato, até porque o dia a dia do clube é diferente. Hoje eu não participo do dia a dia do clube, então dar opinião sobre os candidatos para mim é difícil, porque eu conheço eles mais mais pelo laço de amizade que eu tinha de convivência naquela época que eu deixei de conviver, mas com certeza são dois caras competentes.
e que quero o bem de São Paulo. Sobre a possibilidade da minha volta, vai depender muito, não só da eleição, mas também do treinador, se vai ter interesse na minha contratação. São vários fatores que influenciam bastante. Fico feliz pelo interesse, maior parte da torcida que me manda mensagem, gostaria do meu retorno, então para mim isso aí já me deixa muito contente, muito feliz, porque é um reconhecimento, né? Um reconhecimento, um carinho da torcida, que para mim não tem coisa melhor, não tem algo maior assim, é sinal que eu fiz um bom trabalho no São Paulo. E para ele estar pedindo meu retorno é sinal que ainda continuo em alto nível, venho demonstrando isso por onde eu passei, e isso me deixa contente, né? Se um dia o São Paulo me chamar, e eu estiver no nível de poder ajudar o São Paulo, com certeza pensarei com muito carinho no meu retorno, mas isso, a possibilidade é só para o próximo ano. Então, no momento hoje, eu tenho um contrato com o Suning, e o Suning já deixou claro que quer minha permanência lá, tem interesse até de renovar, mas meu pensamento é próximo ano, quando terminar meu contrato, é retornar para o Brasil. Essa era a minha próxima pergunta, né? Você foi campeão na China, é muito possível que queiram te manter por lá, mas para a sua carreira, para o seu planejamento de carreira, independente de ser no São Paulo, no Curitiba, o plano para o ano que vem seria voltar mesmo para o Brasil. Sim, o plano que vem seria voltar mesmo para o Brasil. É natural, o futebol é coisa muito dinâmica, pode mudar muito em 6 meses, mas meu pensamento, sim, é retornar para o Brasil. Tive um longo período morando fora do Brasil, a maior parte da minha carreira foi morando fora do Brasil, e meu pensamento hoje é retornar para o meu país, continuar demonstrando minhas qualidades aqui no meu país, e sei que eu posso contribuir ainda muito com o futebol brasileiro. E Miranda, falando ainda, né, um pouco de São Paulo, você pegou, né, jogando no São Paulo, o último grande momento, né, de São Paulo. De lá para cá, o clube começou a encontrar mais dificuldades para montar elencos vencedores, começou a sofrer com algumas, né, eliminações. E pela sua vivência que você teve de São Paulo, de muitos anos lá, né, você consegue entender mais ou menos o que aconteceu? Você consegue ter uma ideia, uma coisa que te surpreende? Bom, eu vejo da seguinte forma: o São Paulo passou um momento muito vitorioso. Foram períodos assim que o São Paulo teve de muitas glórias, e é natural, depois de tantas transformações, mudança de elenco, mudança de diretoria, era natural que o São Paulo começasse a oscilar. E quando você ganha muito, o clube, primeiro que acostumou a ganhar, e depois deixa de evoluir, porque acha que quando está ganhando você não precisa melhorar. Então eu vi o São Paulo assim, que deixou de evoluir, ou os outros clubes evoluíram muito mais que o São Paulo. Então a consequência disso foi que os títulos deixaram de chegar. Mas, especialmente nesse ano, assim, eu acompanho muito São Paulo, eu vejo São Paulo numa crescente muito boa, que pode estar retomando o caminho dos títulos, com certeza. Eu vejo o São Paulo hoje muito mais forte, muito mais maduro, que com certeza já é um primeiro passo de retomar o caminho dos títulos. E aí eu vou lembrar uma história lá atrás, né? Sua no São Paulo, logo que você chegou, eu me lembro que o Internacional ficou muito bravo, né? Disse que estava interessado em você, estava conversando. E na época rolou até uma história que o São Paulo, para ganhar a negociação, chegou a te tirar de dentro de um avião. Eu queria saber se isso aconteceu mesmo, se você lembra como foi essa chegada, essa negociação, se essa história é verdade também. Bom, essa história
pelo que eu sei, primeiramente que foi, na época, foi uma negociação envolvendo muitos empresários. E, e chegou em mim pouca coisa da negociação. Realmente estava bem evoluído com o internacional, mas os empresários que estavam envolvidos na época praticamente esconderam a maior parte da negociação. E quando eu descobri sobre a negociação, vi que não estava correto tudo e acabou saltando a negociação nesse sentido. E justamente nesse período, o São Paulo também estava em conversação com São Paulo e, e por o Inter estava oferecendo uma coisa e chegou para mim outra. E quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei um pouco triste, porque os empresários me estavam escondendo muitas coisas e preferi acertar com São Paulo porque consegui falar diretamente com a diretoria, eu mesmo que conversei com São Paulo, e então isso facilitou muito a negociação, porque eu me senti enganado indo para o Inter, não pelo Inter, mas sim pelos os empresários, as pessoas que estavam envolvidas, e com São Paulo, como foi uma coisa bem direta, consegui conversar diretamente com São Paulo na época, eu preferi acertar com São Paulo. E você chegou a passar uma parte da sua carreira, né, sem empresário. Eu lembro matérias, né, de quando você tinha 24, 25 anos, sempre ressaltavam isso, que você conversava diretamente, cuidava dessas coisas. Foi um pouco por causa desse episódio? Não, já veio mais antigo, porque eu tive muitos problemas com empresários, e praticamente depois disso, depois que eu fui para a França, quando saí do Curitiba, que foi onde eu tive problema com os empresários, praticamente todos os meus negócios no futebol foi através até de alguns empresários, mas nada assinando por longo tempo, foi praticamente os empresários ajudavam na negociação, eles recebiam por isso e a partir dali eu seguia a minha vida, eles seguiam a vida deles, praticamente só durante a negociação mesmo eu conversei com os empresários e acabou, porque tive muitos problemas quando estava para sair do Curitiba, com os empresários que era da minha cidade, e a partir dali decidi seguir minha vida sem empresário. E nesse período todo teve pessoas, alguns parceiros que me ajudou, no caso o Jorge Mendes, que praticamente fez praticamente todas as minhas negociações para mim voltar para a Europa, inclusive nesse período todo, mas procurei sempre seguir sem empresário nenhum. E aí você citou, né, sua passagem na França, e acho que o Sochaux é um clube que deve ter passado aí os últimos 10 anos se mordendo, né, de ver aonde você chegou na carreira, o nível de jogador que você se tornou, né, foi um dos melhores zagueiros da história do São Paulo, você foi parte no Atlético de Madrid, da melhor defesa da Europa, e eles tiveram você lá quando você era um jovem, né, de potencial e deixaram você embora. O que aconteceu? É uma parte da sua carreira, né, que a gente sabe pouco. Como foi essa passagem na França? Por que você acabou voltando para o Brasil? Quais dificuldades você encontrou lá? Bom, eu fui muito jovem para a França, tive a dificuldade que eu fui com um filho pequeno, num país onde eu não falava o idioma. O futebol era um pouco diferente do futebol que eu esperava, era um futebol muito físico na época, futebol com muito contato, e eu sempre fui de um futebol mais técnico, mais corrido, mas mais técnico. O futebol francês na época era um futebol que exigia muito vigor físico e, e também porque era o meu primeiro ano na Europa. Eu tinha jogado, se eu não me engano, umas 20 partidas e para mim, sendo jovem, eu considerava pouco. E hoje eu vejo jogar 20 partidas na Europa com um jovem que está iniciando é muito, mas eu não estava satisfeito, eu queria jogar mais, eu queria ter mais visibilidade. O Sochaux foi um time
time médio da Europa, médio pequeno, que abriu as portas para mim, sempre me tratou com muito respeito e carinho, mas eu sentia que tinha que dar um salto maior na minha carreira. Por isso o meu retorno no São Paulo. E eu lembro quando comecei a conversar com o presidente do Sochaux, que era um senhor que gostava muito do meu futebol, que apostou no meu futebol. Eu falei para ele: eu estou retornando no Brasil porque eu quero ir lá, quero demonstrar meu futebol, e, e se um dia eu voltar, que eu vim por empréstimo, se por acaso eu voltar, vou voltar muito melhor do que estou saindo agora. E como ele gostava tanto de mim, ele me liberou por um empréstimo. E nesse período, o São Paulo trabalhou a compra e resolveu comprar eu. E, né, anos depois, a escolha, né, se mostra totalmente certa. Você esperava no São Paulo? Você tinha essa confiança? Você ia ter uma ascensão tão grande, né, se tornar um ídolo, um ícone, né, mesmo histórico do clube? Ou isso te surpreendeu também? Você acha que as coisas correram da melhor forma possível, assim? Bom, ocorreram da melhor forma possível. Eu tinha um planejamento que, já que eu estava retornando para um grande clube, eu queria e almejava ser um dos melhores na minha posição. Então, eu lembro que na primeira entrevista que eu dei, já falei que estava retornando para o Brasil para jogar na seleção brasileira e ser um dos melhores na posição. Eu já acreditava muito no meu potencial e sempre trabalhei duro para alcançar esses objetivos. Então, eu fiquei feliz que os objetivos foram alcançados e consegui cumprir com a minha promessa, estar sempre entre os melhores, e sempre trabalho para manter esse nível elevado. E do São Paulo você foi para o Atlético de Madrid, né? Vocês formaram uma defesa que ficou para a história do futebol. Uma das melhores defesas. Eu queria saber um pouco da sua relação com o Simeone, qual foi o papel dele, né, na formação dessa defesa. Ele é um técnico tradicionalmente que monta times com defesas muito sólidas. O quanto você aprendeu com ele e evoluiu, e como é que foram esses anos com ele? Bom, o Simeone é a cara do Atlético, né? O Simeone, quando chegou lá, pegou um Atlético em dificuldade, um Atlético que fazia muitos gols, mas também sofria muitos gols pela maneira de jogar. E ele, um cara inteligente, analisou como que a gente estava jogando na época e falou: não, vamos mudar tudo. Vocês têm muita qualidade para jogar com a bola, mas precisa melhorar sem a bola. Então ele alterou o estilo de jogo do Atlético, e essa alteração foi dando certo, foi surtindo efeito, e os jogadores compraram a maneira que o treinador queria de jogar. Então foi uma afinidade muito grande. Ele demonstrava para nós, tanto antes como depois, o porquê a gente jogava bem, o porquê ganhava, o porquê o time conseguia as vitórias, às vezes sofridas, às vezes a maneira de ser, mas os jogadores acreditaram nele, e foi dando resultado, foi dando certo. E o Simeone foi um treinador assim que, primeiramente, ele exige o melhor de cada jogador. Então isso me ajudou muito, porque ele não queria só ganhar, ele queria ganhar, mas ganhar tirando o melhor de cada jogador, tanto no treino quanto nos jogos. Então ele queria sempre a evolução. Se ele via que algum jogador, ou eu ou outro jogador, estava meio acomodado com a situação ou com as vitórias, ele cobrava, ele era bem rigoroso com isso. Ele queria sempre estar melhorando, sempre estar em evolução. Então, isso me ajudou muito, porque ele não deixou em momento nenhum que estive no Atlético relaxar, até mesmo depois de ter ganho muitos títulos. Ele sempre procurou estar perto da excelência, estar em um nível elevado. Então, acho que o que o Simeone mais me ajudou a sempre me manter em alto nível. Então, tanto nos jogos como nos treinos, treinar bem para jogar bem e jogar cada vez melhor.
Então, eu acostumei com isso. Então, o Simeone me ajudou muito, porque eu levo isso toda a minha carreira, sempre aproveitando cada dia, cada momento de treino, tentando tirar o proveito do melhor Miranda em todos os aspectos. Então, isso que foi com que me ajudou a manter em alto nível durante toda essa minha carreira. E o Simeone, quando era jogador, ele era um cara, né, mais bad boy, era muito competitivo, às vezes dava uma entrada mais dura, reclamava muito com o juiz, ficava muito nervoso. A gente tem curiosidade de saber, né, um cara assim, quando ele vira técnico, fica mais velho, dá uma acalmada, ele fica mais tranquilo, ou ele era um técnico que, putz, quando ficava bravo, era melhor baixar a cabeça, ouvir, era um cara que, né, inspirava respeito nesse lado também, um cara meio assustador, assim. Bom, ele é um treinador que primeiro ele queria o melhor pro time. Então ele era um treinador muito exigente, mas era um treinador assim, que o grupo respeitava muito, respeita muito. Conhece a história dele no Atlético e é merecido ele ter essa carreira vitoriosa, porque ele exige o melhor de seus jogadores, o melhor do clube e com certeza ele vive a partida, ele quer ganhar, ele quer fazer o melhor para ganhar sempre. Para ele, o importante é vencer, independente se você tem que sofrer um pouco ou ganhar fácil, mas ele quer ganhar. Ele é um cara que acostumou na vida, ele é um cara vitorioso, ele quer que seu time seja um time vitorioso, ele acostuma você a ganhar também. E ele vive o jogo, ele sabe quando o jogo tem que sofrer, ele sofre junto com o time, quando o jogo está mais tranquilo, ele está sempre agitado, porque por mais que o jogo está tranquilo, ele sabe que são 90 minutos e que é o melhor do seu time, o melhor do seu jogador. Então, ele é um treinador assim que me surpreendeu dessa forma, que para ele o jogo termina mesmo quando o juiz apita o final do jogo, enquanto o jogo está acontecendo, por mais fácil que esteja, ele quer o melhor, ele exige o melhor de todos os seus jogadores. E foi com o Simeone, você ficou a minutos de ganhar, né, a Liga dos Campeões. Acho que é difícil negar que ali você estava jogando num nível muito alto, era o seu auge, talvez o melhor zagueiro brasileiro em atividade, ou se não fosse o melhor, era um, dois, era uma discussão difícil. E aí chega, né, na Copa do Mundo e o Filipão não te convocou. E ele convocou jogadores como o Henrique, o Davi Luiz, e sem desmerecer esses jogadores, foi uma decisão que a maior parte da imprensa contestou muito, torcedores contestaram muito, era uma coisa assim quase que indiscutível que pelo momento e pelo nível que você estava atuando, você tinha que estar naquela lista e se surpreendeu todo mundo. Imagino como deve ter sido para você, né? Queria que você falasse um pouco sobre, né, a frustração. Eu imagino que você esperasse estar na lista e como que foi, né, lidar com tudo isso para você. Bom, são situações assim, como posso te explicar, que é uma pessoa que escolhe, né? Então, seleção brasileira é muito grande, é muito respeitada, mas no momento de uma convocação é uma pessoa que escolhe, não é uma enquete, não vai quem que o público está achando que é o melhor, é a cabeça de um treinador, a comissão técnica, mas a lista final é um treinador, então tem que ser respeitada, cada um pensa de uma forma, e se ele achou que no momento o melhor para a seleção brasileira era aqueles outros nomes, eu procurei sempre respeitar, porque é uma opinião, a opinião dele. Infelizmente não deu certo, mas poderia ter dado, então é difícil falar, eu estava atravessando um momento de excelência, me considerava naquela lista, sabia que poderia ajudar muito a seleção brasileira já naquela Copa, mas não aconteceu. É vida que segue, nunca fiquei chateado, sim, mas
como eu te falei, a escolha, o que me deixava tranquilo era saber que estava em alto nível, que era um dos melhores na posição e poderia ter ajudado a seleção, mas é uma escolha, né? É uma escolha e eu sempre respeitei. E você acabou, né, por causa dessa decisão que foi muito contestada, tendo preservado aí de um dos episódios mais trágicos da história da seleção brasileira, né? Saber se isso passa pela sua cabeça ou se a sua mentalidade, né, se dependesse de você, era mais de, putz, meu, eu queria estar lá de qualquer jeito e queria ter tentado fazer diferente. Ou se, né, se pelo menos não sei se é o termo certo, mas é um consolo que, putz, você foi injustiçado, mas de repente numa partida como essa do 7-1, você acaba virando bode expiatório, isso acaba encerrando sua trajetória na seleção precocemente, como acontece com alguns jogadores, que às vezes viram culpados por grandes derrotas. Você acabou sendo preservado disso, né? Isso para você é uma coisa boa ou você não se importa e se depender de você, você preferia estar lá, preferia ter tentado, né, reverter aquela situação? Bom, meu pensamento é, primeiro que eu deveria estar lá, sabe? E eu penso, se eu estivesse na seleção naquela época, com certeza eu aumentaria o nível do. Se não estivesse jogando, eu aumentaria o nível de quem estava jogando, porque com certeza quem estava de titular naquela época saberia que tinha um cara por trás que estava num nível muito bom também, louco para ganhar a posição. Então, com certeza, se eu estivesse lá, eu aumentaria muito o nível dos defensores, se não estivesse jogando, e com certeza daria minha contribuição e ajudaria também a seleção brasileira com isso. Não sei se estivesse lá ia sofrer os mesmos gols que sofreu, mas com certeza eu ia dar meu contributo, ia ajudar muito. Eu fiquei muito triste de não ter sido convocado. Com certeza, se estivesse convocado, a história poderia ser diferente ou não, isso aí nunca ninguém vai saber, inclusive eu, mas com certeza eu fiquei mais triste de não estar do que propriamente feliz de não ter sido convocado e aconteceu o que aconteceu. Eu preferi estar lá ajudando meus companheiros e participando da seleção brasileira assim da melhor forma possível. Então, meu pensamento não é um consolo e sim da tristeza de não ter sido convocado. E, né, 2014 aconteceu isso, em 2018 você foi convocado, o Brasil acabou sendo eliminado pela Bélgica, mas você teve no segundo tempo daquele jogo uma grande atuação, né? Você pareceu fazer uma marcação mais individual no Lukaku, que deve ser um jogador muito difícil de marcar. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre esse jogo, se teve algum ajuste ali, né, de intervalo para você fazer um trabalho mais individual no Lukaku. E como foi esse duelo, né? Um cara, pô, que é uma locomotiva, um dos caras mais fortes que a gente já viu jogar bola, rápido. Como é que é, né? Você ter que parar um cara desse e você conseguiu parar. Bom, foi um jogo que a gente foi eliminado, um jogo triste até de comentar, porque a seleção brasileira sendo eliminada numa Copa do Mundo é muito triste. Foi um jogo que eu tive que me sacrificar também pela seleção brasileira para deixar muitos mais meus companheiros mais à vontade, sem fazer a cobertura, e eu mesmo fazia a cobertura de outros jogadores. Então, foi um jogo assim que eu falei, pessoal, a gente precisa atacar, precisa tentar empatar esse jogo, precisa buscar o resultado, e eu me viro aqui atrás. Eu consigo suportar todo o poderio do ataque da Bélgica, todo o poderio que o Lukaku vinha apresentando, e consegui ainda demonstrar ainda mais minhas qualidades. Marquei um atacante muito difícil, dos melhores assim que tinha naquele momento, e consegui fazer uma boa marcação, fazer um grande jogo e ainda mostrar mais minhas qualidades para o mundo, né? Sou elogiado até hoje por aquela atuação, mas foi uma demonstração das minhas qualidades. Então, fiquei triste pela eliminação, mas feliz em demonstrar que o meu nível
que posso enfrentar qualquer atacante, assim como já enfrentei muitas vezes durante toda a minha carreira, todos os atacantes de alto nível, e tive uma boa performance. Então, o mundo enxergou isso, então fiquei feliz com a minha apresentação e triste pelo resultado. É, você conseguiria nomear aí quem que foi o atacante mais, né, difícil de marcar que você marcou? Qual foi o cara que mais te deu trabalho? Que né, você travou o duelo mais difícil da sua carreira ou são muitos? É muito difícil escolher um? É muito difícil escolher um, mas eu posso dizer que minha carreira foi uma carreira vitoriosa. Eu fui feliz na minha trajetória porque eu consegui enfrentar Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Lukaku, Hazard, todos jogadores de alto nível, com a performance excelente. Foram sempre os melhores jogadores do mundo durante todo esse período na minha carreira. Eu consegui enfrentar e ter bom desempenho enfrentando esses jogadores. Então, para mim foi uma carreira assim que eu posso enxergar assim, olhar para trás e dizer eu enfrentei esses jogadores e tive boas atuações contra esses jogadores. Então, para mim, eu sou muito feliz de ter enfrentado esses jogadores, porque enfrentar Messi quando ele era o melhor do mundo, Cristiano Ronaldo quando ele era o melhor do mundo, o Neymar, que para mim é um jogador que veio para substituir e ser o melhor do mundo, depois desses dois jogadores eu consegui enfrentar praticamente todos esses jogadores. Para mim foi uma carreira assim de excelência. E né, a gente falou um pouco do Brasil e Bélgica, e eu tava vendo aqui, né? Você analisa esse jogo, né, depois de uns anos já com a cabeça mais fria, e é impressionante como, né, na época, parece que as pessoas não perceberam o controle, o volume que o Brasil teve no jogo, né? Deu 27 chutes, a Bélgica deu 9, 9 chutes do Brasil foram no gol, a Bélgica só acertou 3, o Brasil teve mais posse de bola, o Brasil teve mais cruzamento, o Brasil teve mais tudo. E aí a gente para pensar, né, como o futebol é cruel. É um jogo de um torneio que só acontece, né, a cada 4 anos. E se a bola não entrar ali, acabou, né? Daqui a 4 anos, tem jogadores que acabam ficando de fora do ciclo, tem jogadores que passam a carreira inteira sem conseguir jogar uma Copa. Isso não mexe com a cabeça do jogador, assim? É uma coisa meio. É uma chance ali, passou, passou. E às vezes por um azar você não conseguiu e você não passa anos e anos remoendo isso. Como é que funciona na cabeça do jogador? Bom, na minha cabeça em si, depois de um certo tempo que você começa a analisar e ver, você vê que é futebol. E isso é o bonito do futebol. Nem sempre o melhor vai vencer, nem sempre o grande favorito vai ganhar. E isso torna o futebol ainda mais bonito, cria mais expectativa, faz com que seja mais apaixonante. Então você vive o jogo, né? E existem três resultados. Você pode controlar seu desempenho, não pode controlar o resultado. Então é um jogo bonito, é um esporte que você tem que ter uma sincronia dos 11, tem que ter uma sincronia de uma atmosfera perfeita, de estar numa noite perfeita, que às vezes você pode fazer tudo correto e não vencer. E foi o que aconteceu nesse Mundial. A seleção brasileira, todos os jogadores, comissão técnica, toda a CBF, toda a estrutura foi perfeita, mas não vencemos. Então, muitas vezes você ganha fazendo coisas que não deve fazer, e acontece porque o futebol te toca ganhar naquele dia. E muitas vezes você faz tudo correto e não vence, que foi o que aconteceu. Então, isso torna o futebol mais bonito, se torna o futebol mais atrativo, e eu vejo dessa forma. Eu vejo que você controla o desempenho, ao mesmo tempo não consegue controlar o resultado. O resultado não foi a nosso favor, mas a gente perdeu, e depois você analisa todo o desempenho e fala, mudaria alguma coisa? É difícil apontar, mudaria porque perdeu, mas ao mesmo tempo você vê que fez um bom trabalho e o resultado não foi favorável, mas o trabalho foi bem feito. E né, para fechar o tema seleção,
Você entende que seu ciclo na seleção terminou? Ou você, enquanto estiver jogando e enquanto puder, você se considera, se coloca, né, à disposição, caso o Tite ainda queira contar com você em alguma convocação? Como é que é para você essa sua relação com a seleção? Se você vê essas portas se fechando e você considera uma coisa natural, ou se você ainda tem esperança de jogar pela seleção mais um pouco? Bom, o que eu vejo é, primeiro que eu sou um patriota, né? Amo meu país e vestir as camisas da seleção é uma honra, sempre foi uma honra e me coloco à disposição, né? Não fui convocado nas últimas, mas se o professor Tite achar que eu estou no nível ainda de seleção e que eu posso ajudar a seleção brasileira e me chamar, momento nenhum vou recusar, até porque sou patriota, amo meu país, e outra porque é seleção brasileira, né? Se a seleção do meu país tiver necessidade do meu trabalho, com certeza eu vou lá e vou demonstrar e vou ajudar a seleção brasileira. Eu me vejo ainda em alto nível e vou retornar para o Brasil também para demonstrar e para todos verem que eu continuo em alto nível. Se o alto nível que eu estiver for alto nível para jogar na seleção brasileira e eu ser convocado, eu vou demonstrar isso. Se não, fico com a cabeça tranquila, porque foi um longo período que eu estive na seleção, consegui demonstrar minhas qualidades. Tudo que eu podia fazer pela seleção eu fiz, e se precisar fazer ainda mais, com certeza farei. E fica à disposição, né? Enquanto eu estiver jogando futebol, eu não posso abrir mão da seleção, porque estaria abrindo mão e fechando as portas ou virando de costa para o meu país. E isso eu jamais farei. Quero continuar ajudando o futebol do Brasil da melhor forma possível, estando presente ou não na seleção brasileira. E né, a gente falou de vários momentos da sua carreira e cada um desses momentos você teve com treinadores diferentes. E hoje essa discussão que está na moda, né, no futebol brasileiro, principalmente depois do Flamengo do ano passado, essa comparação e essa discussão sobre técnicos brasileiros e técnicos estrangeiros. Tem alguns técnicos brasileiros, como o caso do Tite, que estão no mais alto nível dos técnicos europeus, mas em geral existe essa percepção que a gente, né, no Brasil, está um pouquinho atrás. Você que tem, né, uma experiência vasta com técnicos de vários lugares diferentes, você vê dessa forma? Você vê alguma diferença entre o trabalho que é desenvolvido aqui no Brasil e o trabalho que é desenvolvido na Europa? Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, minha opinião é que são futebols diferentes e, ao mesmo tempo, existe a evolução do futebol, né? Eu vejo muitos treinadores se preparando, muitos jovens surgindo, e ao mesmo tempo eu vejo muitos treinadores que são vitoriosos e querem ganhar pelo aquilo que fez, pelo aquilo que ele conhece. E praticamente não evoluíram com a evolução do futebol, né? Então eu vejo muitos se preparando e ao mesmo tempo muitos estáticos. Que eu posso dizer que o europeu, o pessoal de fora do Brasil aprenderam com a nossa qualidade técnica, eles tinham a parte tática bem evoluída, e ao mesmo tempo a gente não aprendeu a parte tática do europeu, do futebol externo, sabe? Então, eu acho que foi a evolução que a gente não acompanhou no futebol. Eu vejo que os nossos treinadores têm que se preparar ainda mais, têm que acompanhar essa evolução, tem muitos capacitados, mas ao mesmo tempo eu estou vendo que está vindo muitos treinadores estrangeiros para o Brasil por isso. E a gente não tem que ficar triste com isso, a gente tem que aproveitar e aprender essa parte tática do europeu, por exemplo. A gente tem que evoluir no futebol, tanto os jogadores como os treinadores, como os dirigentes. Eu acho que tem toda uma logística, todo um planejamento que a gente tem que evoluir também.
Então, acho que eu vejo natural e fico feliz com a entrada de treinadores estrangeiros no Brasil, porque isso faz com que os treinadores brasileiros evoluam ainda mais, ou vai perder espaço, ou evolui ou perde espaço. Então, isso faz com que o futebol consiga elevar um pouco mais o nível do futebol brasileiro. E aí, menino, vou mudar um pouquinho de assunto para a gente falar dessa sua passagem pela China, né? Você foi campeão em um campeonato marcado por esse problema mundial que a gente está vivendo, dessa pandemia que começou na China e que aparentemente eles aprenderam a enfrentar melhor, né? A enfrentar até, acho que por ter convivido com isso mais tempo. E queria saber como é que foi esse campeonato, né? Como é que foi sua rotina lá, como que era enfrentar isso, né? Fizeram uma espécie de uma bolha, como é que foi isso? Você conseguiu também viver um pouco lá, conhecer um pouco da cultura, que é uma situação muito diferente, que, né, a gente espera que pelos próximos 200 anos não aconteça de novo, mas aconteceu e você conseguiu ser campeão no meio disso tudo. Como é que foi isso? Bom, foi uma situação difícil. Primeiramente, eles souberam lidar mais com a doença porque eles já viveram outras epidemias no país. Então, eles têm uma infraestrutura melhor que qualquer parte do mundo teve. Segundo, no esporte, por eles terem vivido outras, outras epidemias, eles conseguiram isolar os esportes e fazer com que todas as pessoas envolvidas por exemplo, no futebol, que é a minha área, estivessem numa espécie de duas bolhas, foram duas cidades diferentes. Então, não foi só os jogadores que esteve todo esse período fechado, e sim todas as pessoas que estavam envolvidas no futebol ou para proporcionar o futebol, estavam todos na mesma bolha, nos mesmo complexo de hotel, todos fechados, sem ter contato externo com os familiares, com amigos. Não foram só os jogadores, mas sim foram os árbitros, foram a imprensa, foram os próprios pessoal que trabalhava no hotel, que não pôde ver a família durante esse período, todos bem enclausurados, todos fechados, mas ao mesmo tempo teve o sucesso porque não teve ninguém contaminado nesse período. Foram praticamente todos os times teve as mesmas condições de enfrentar um ou outro com todos os jogadores disponíveis, não teve nenhum caso no futebol. Então, eu vejo que foi acertado esse estilo de campeonato que foi feito. É natural, foi sofrido porque você praticamente ficou muito tempo sem a família, sem ter o contato com a família, com os amigos. Então, foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira, que eu nunca tinha ficado tanto tempo sem ter um contato com meus familiares. Mas foi uma maneira acertada porque deu resultado. Para mim, eu vejo que tudo valeu a pena, porque quando você sai campeão, todo o sofrimento que você teve ficou para trás, mas foi um dos períodos assim, que eu mais sofri no esporte, porque é muito tempo sem a família, sem amigos, e, e mesmo com todo esse sacrifício, a gente conseguiu demonstrar um bom futebol, e conseguiu bater o grande favorito, o bicho-papão da China, que é o Guangzhou, por ter mais estrutura, mais talento no seu time. E o nosso time, com muito bem treinado, mais trabalhador, mais aguerrido, conseguiu buscar esse título e se consagrar campeão. Então, para mim foi um título especial por tudo que a gente viveu e enfrentamos grandes adversários, conseguimos ser superior. Então, é um título muito especial assim que eu tenho na minha carreira. E você acha que né, todo esse processo, né, de ser campeão e passar esse tempo todo
isolado, convivendo só com outros jogadores. Isso contribuiu aí para aumentar um pouquinho suas saudades de casa, saudades do Brasil, para dar uma alimentada nesse desejo de voltar também. Se Deus quiser, no meio do ano que vem, as coisas aqui a gente espera que estejam mais resolvidas ou caminhando para isso. Essa experiência que você passou, né, que você narrou agora de muito isolamento, isso alimentou um pouco esse seu desejo de voltar? Sim, se alimentou, mas eu já tinha, até mesmo antes disso, em mente, em retornar para o meu país depois de tanto tempo morando fora. Foram muito mais de 10 anos vivendo fora do Brasil. Então, já tinha isso em mente e isso ainda ajudou a fortalecer o meu pensamento de retorno. Então, o meu pensamento hoje é de retornar, até porque eu vivi meses difíceis lá na China, mas ao mesmo tempo, também nesse tempo fechado, eu consegui fazer muitos amigos no futebol, porque a gente tinha a convivência dos brasileiros que atuam na China. São, se eu não me engano, mais de 25 jogadores brasileiros que atuam na China. A gente pôde ter contato ainda mais, estar entre a gente, um dava força para o outro para seguir, para não desanimar. Então, esses amigos são os que ficam, por um momento difícil, que a gente pôde abraçar um outro e seguir lutando junto, cada um defendendo o seu time, mas a partir do momento que o juiz apita o final do jogo, todos a amizade continuava, a gente se reunia, se via, conseguia conversar, conseguia se interagir entre nós. E, menino, eu vou fazer uma pergunta que né, o futebol brasileiro, ele tem o ingrediente diferente dos outros, né? Que é essa questão de torcida e da pressão, e principalmente no São Paulo, que tende a ser um dos clubes mais interessados aí em ter você de volta, que é um clube que não ganha títulos faz tempo, a torcida já é menos paciente. Aqui no Brasil tem a questão das organizadas, que às vezes, putz, vão no CT. Isso é uma coisa, né? Você como um ídolo, né, na fase que você está da sua carreira, que você pensa, você está disposto a lidar com isso, se precisar, a ser um líder, né, sofrer essa pressão depois de tudo que você conquistou? É uma coisa que você pensa, se sente preparado e é isso aí, vamos encarar? Ou é uma coisa que passa pela sua cabeça também? Bom, uma coisa assim, se tratando de futebol brasileiro, é uma coisa natural, né? Uma coisa que eu já vivi. Então, é normal, você está num clube grande, a pressão vai ser ainda maior por conquistar título e a exigência é muito maior, mas ao mesmo tempo você vai ter muito mais condição de realizar um bom trabalho. Então, eu acho que tem que ter uma harmonia, né? Eu acho que tem que ter um projeto bom e, com certeza, se tiver um projeto bom, a harmonia entre diretoria, comissão técnica e jogadores, com certeza os resultados vão aparecer. E isso que eu espero. Eu espero no meu retorno, ter projetos bons para mim retornar no futebol brasileiro e espero retribuir isso com títulos, né? Então, é natural, vamos ver o que vai acontecer daqui 6 meses, mas é o que eu espero, é que eu almejo na minha carreira, voltar com um projeto e com estrutura muito boa, preparada para fazer com que eu possa conseguir conquistando o título, inclusive no meu retorno no Brasil. E, Miranda, eu vou pedir, né, licença para você para sair um pouquinho do tema futebol, para abordar um assunto que hoje é cada vez mais importante aqui no Brasil, que é a questão, né, do racismo. Essa semana a gente teve um episódio, né, uma tragédia de um homem negro foi espancado no supermercado no Dia da Consciência Negra. A gente vinha tendo, né, episódios de racismo, né, no esporte também, e acho importante como, né, você como um ídolo, como um atleta, a gente, né, tocar nesse assunto que é um problema que ao invés de melhorar, ele parece que piora aqui no Brasil, né?
E queria saber, né, você como atleta, você viu ao longo da sua trajetória no futebol o racismo de perto? E mais importante do que isso, que papel você acha que o esporte, e principalmente o futebol, pode ter, né, para conscientizar as pessoas para ver se a gente acaba com esse problema? Porque não é possível que o tempo passe e as coisas piorem ao invés de melhorar. Bom, eu vejo isso aí um tema de berço, acho que vem de berço, vem dos próprios familiares. Eu acho que você tem que ensinar as crianças já de pequeno, quando sai de casa, até mesmo na escola, a lidar melhor com essa situação. Eu vejo até mesmo nesse episódio que aconteceu, que foi uma sequência de fatos que aconteceram que levaram a esse fim trágico. Então, existem vários tipos de racismo, não só racismo de cor de pele ou de raça, então existem vários tipos de racismo. Eu acho que para melhorar isso, eu acho que vem de berço, vem dos familiares ensinar da maneira correta, dos pais ensinar da maneira correta para os seus filhos como lidar com essa situação e ensinar que somos todos iguais, independente da cor da pele, ou independente da nacionalidade, da raça. Então, eu acho que vem de escola, eu acho que a escola tem que dar mais ênfase nisso, inclusive quando os alunos estão começando a sua formação. Então, eu acho que é uma questão de ensinamento. Eu vejo isso aí, nós como jogadores ou ídolos do esporte, é, a gente tem que passar uma boa mensagem com isso e a gente tem que servir de exemplo. Então, às vezes acontece no futebol, que não pode ser acontecido, e nós, por ser referência, quando acontece um fato desse gênero, tem que ser punido rigorosamente. Então, eu vejo que a gente tem que dar o exemplo e tem que fazer com que isso cada vez mais seja banido do esporte. Então, acho que os órgãos responsáveis, quando acontecer isso, tem que dar punição severa, para que, infelizmente, tem que ser assim, para que isso não volte a acontecer. Então, eu acho que não é só aqui no Brasil, mas isso é um tema mundial, tem que ser abordado e tem que ser abordado da maneira justa e as autoridades têm que ser severas nas punições que quando isso acontecer para que as pessoas sofram e façam com que isso não aconteça mais. E você acha que né, no futebol especificamente, os grandes ídolos brasileiros, o Dani Alves, o Neymar, se você for ver, muitos e muitos deles sofreram, né, episódios de racismo, e as punições de fato não parecem, né, ser tão severas assim. Você acha que poderiam dar punições mais duras para clubes e torcedores que tivessem envolvidos nesse tipo de episódio? Eu acho que sim, eu acho que as punições teria que ser mais severas, até mesmo para que isso não voltasse a acontecer. Infelizmente, muito ser humano só aprende na dor. Então, eu acho que os órgãos responsáveis têm que punir mais severamente esses episódios, que com certeza com punição severa isso aí cada vez menos voltaria a acontecer no esporte ou na vida. Então, eu acho que a cobrança maior disso tem que ser pelos órgãos mais superiores e eu acho que tem que partir deles essa mudança. Então, você não pode, por exemplo, no futebol, acontecer uma coisa desse gênero e no outro jogo parece que está tudo normal. Não está normal. Acho que tem que ser uma punição mais severa, os responsáveis têm que pagar, têm que sofrer para que eles não possam repetir de novo essa punição, porque eu acho que serve de exemplo. Muitos olham essas coisas acontecendo e vê que não acontece nada com os responsáveis pelo fato, então não serve de exemplo nada. Então acho que continua seguindo
acontecendo esses fatos por isso, pelas punições são muito levianas, então tem que ser coisa mais severa, mais forte para que isso não possa acontecer. A gente falou de São Paulo, falou de Atlético, falou de seleção. A gente não falou muito, né, do Curitiba. E aí você me corrige se eu estiver errado, mas o time que você surgiu no Curitiba era um time, né, diferente. Tinha caras como o Fernando Praz, o Rafinha, o Adriano. Eu queria saber se você tem lembranças desse time, se você manteve contato com essas pessoas, como que é essa relação, não só Curitiba, mas com o time mesmo que te revelou. Sim, é um time que me revelou, um time que eu tenho um carinho enorme. Fico triste de ver o Curitiba passando por essa fase, né? Brigando para não cair, porque é um time que tem que estar na primeira divisão por toda a estrutura que tem, toda a estrutura que a cidade oferece. É um time que tem que estar na primeira divisão. Mantenho um contato com os jogadores que atuaram comigo naquela época, e ainda continuam morando em Curitiba. Eu moro em Curitiba também. Então, além de ser um clube que eu tenho carinho, é um clube que eu vivencio mais por morar aqui. É um clube dos torcedores apaixonados, é um clube que com certeza eu também gostaria de atuar aqui, porque foi um clube que eu fiz toda a minha formação de base. É natural, joguei pouco no profissional, foi praticamente um ano só no profissional, mas fiz toda a minha estrutura de base aqui. É um clube que me formou não só como atleta, mas como pessoa, porque é um clube que me dava uma estrutura muito boa para me formar como um cidadão, e eu consegui aproveitar e desfrutar desse tempo que eu estive no Curitiba. E com certeza é um clube que eu tenho um carinho, uma torcida muito grande, e quero ver o Curitiba de novo é, entre os grandes do futebol brasileiro, né? E jogando por alguma coisa, não só por, por cair ou por se manter na Série A. Mas é um clube que eu tenho muito carinho, sim, e espero também, se possível, no retorno, receber uma oferta, um projeto que eu possa analisar e decidir se retorno para o Curitiba ou não. E aí, para a gente, né, se aproximar do fim, você sempre foi um zagueiro muito técnico, né, com tempo de bola muito apurado, antecipação. E queria saber se você vê hoje no futebol brasileiro alguém que tem as características de ser um novo Miranda, né? Se você vê um sucessor, se tem algum cara que você olha e fala, nossa, esse cara me lembra eu mesmo, e que você acha que pode vir a ser aí um grande zagueiro no futuro do futebol brasileiro. Bom, hoje no futebol brasileiro, os destaques que tem é o Rodrigo Caio, do Flamengo, e esteve comigo no São Paulo, é um grande talento. Eu vejo o Jeromel, que vem de uma constante muito grande em alta performance durante muito tempo. Esteve comigo na Copa também. São todos jogadores assim que eu vejo que estão mantendo um nível muito bom durante, durante muito tempo no futebol brasileiro. É diferente, são estilos diferentes. Eu não vejo nenhum assim com o meu estilo, que cada um tem seu estilo próprio. É difícil você destacar alguém que tem o seu estilo, porque são estilos diferentes, maneiras diferentes, são pessoas diferentes. Mas eu vejo surgindo vários talentos também no São Paulo, defensores, grandes defensores, que com certeza com o tempo vão melhorar ainda mais, mas com potencial de ser grandes zagueiros. Espero que esse talento seja lapidado da maneira correta e possa crescer ainda mais no futebol e acrescentar ainda mais no futebol brasileiro. Eu vejo o próprio Militão, que esteve no São Paulo, hoje está no Real Madrid, um grande talento também, um grande potencial, que possa
tornar ser um zagueiro de alto nível, um zagueiro até mesmo titular da seleção brasileira. Então, são alguns exemplos que eu te dei. Não vejo eles com as mesmas características minha, mas com característica própria e potencial de ser um grande zagueiro e ter uma carreira vitoriosa. Você tem contrato na China até o meio do ano que vem, né? A partir do primeiro semestre do ano que vem, você já poderia assinar um pré-contrato com algum outro clube, mas, né, uma definição sobre seu futuro, ela só deve vir mais perto do meio do ano que vem mesmo. Quando que é o torcedor que quer ver você, né, no time dele aqui no Brasil? Que não deve ser só São Paulo e Curitiba, deve ter vários, né? Toda vez que um jogador do seu nível fica, né, livre no mercado, as especulações elas tendem a crescer. Então, quando que a gente deve ter notícia aí do seu futuro? Bom, eu por respeito ao clube que eu estou, o Suning, eu vou procurar definir a minha situação momentos antes de encerrar meu contrato com o Suning. É natural, minhas prioridades hoje é Curitiba e São Paulo, que foi onde eu atuei e onde eu tenho mais carinho, mas ao mesmo tempo eu sou um cara profissional e estou aberto à proposta. A referência, a prioridade são esses clubes, mas estou aberto à proposta para outros clubes também, depende do projeto, depende muito do que vai acontecer daqui 6 meses. Futebol é uma coisa muito dinâmica, pode acontecer de tudo em 6 meses. Clube que eu tenho a preferência hoje de retornar, não tem interesse no meu trabalho. Então, o que eu posso dizer é que com certeza eu vou retornar em alto nível e vou trabalhar para isso, para o clube que eu vestir a camisa, eu corresponder à expectativa. E estou aberto também para receber o carinho de todo torcedor brasileiro, porque eu fui durante muito tempo e sou um jogador de seleção brasileira e gosto desse carinho do torcedor brasileiro, não só do São Paulo e do Curitiba, assim como outros torcedores que eu recebo o carinho por onde eu passo. Eu vejo que o que eu fiz pela seleção brasileira foi uma coisa que ficou marcado na minha história e foi marcante. Então, fico feliz em receber o carinho de outros torcedores, porque é um bom sinal que eu fiz um bom trabalho, que tive uma carreira vitoriosa, uma carreira sem tantas polêmicas. Então, receber esse carinho de outras torcidas para mim é uma coisa muito satisfatória. E você jogaria em um Corinthians, um Palmeiras, um Atlético Paranaense, se caso você não receba a proposta do São Paulo, do Curitiba, né, mas esses clubes que têm até uma condição financeira hoje melhor, te apresentem um projeto legal, você, né, por ser um profissional, toparia jogar num time desse? É uma decisão difícil, né? Uma decisão difícil, mas ao mesmo tempo, se esses dois clubes não tiverem interesse no meu futebol, eu não posso encerrar minha carreira, né? Eu vejo que ainda tem condições de atuar e atuar em alto nível. Eu não posso ser preso em dois clubes que eu tenho um carinho muito grande, que eu sou referência, se esses clubes não estiverem interessados, né? Mas são decisões difíceis. Jogar nos rivais da mesma cidade, para mim, é quase impossível. É uma decisão muito difícil de tomar e eu vejo como quase impossível de acontecer, até porque eu tenho um carinho e um respeito por esses dois clubes que eu atuei. É isso, Miranda. Muito obrigado aí. Uma baita entrevista. Acho que falamos sobre vários assuntos. Obrigado por nos atender e a gente espera ver você por aqui ano que vem. Bom, eu que agradeço o carinho e vamos ver o que vai acontecer, né? Eu espero que seja uma decisão assim melhor para todos, uma decisão que possa deixar todo mundo feliz. Qual?